Mesmo décadas após sua morte, há algo em Bruce Lee que ainda parece inacessível. Um homem que não apenas lutava, ele transcendia a própria noção do que um corpo humano poderia fazer. Quando se fala em força, velocidade e precisão, quase todo mundo tem uma imagem vaga de Bruce Lee. Mas o que poucos sabem é que os feitos que tornaram seu nome lendário não nasceram do acaso. Foram o resultado de uma obsessão, uma busca meticulosa por domínio total sobre si mesmo. A história começa nos bastidores, muito antes da fama explosiva. Bruce não queria apenas ser um artista marcial, ele queria compreender o que fazia o corpo humano atingir o impossível. Sua rotina era tão rigorosa que beirava o extremo. Amigos próximos relatavam que ele costumava testar o próprio limite em silêncio, como se estivesse em guerra com a própria fragilidade. E toda vez que parecia chegar ao ponto máximo, ele encontrava uma nova maneira de ir além. Um dos momentos que revelou a extensão desse controle aconteceu em uma demonstração pública, quando Bruce realizou o lendário Two-Finger Push-Up, flexões apoiando-se apenas em 2 dedos. Não era apenas força. Era coordenação absoluta, foco e resistência em um nível que poucos atletas sequer sonhariam alcançar. O público assistiu, incrédulo, aquilo que parecia violar qualquer lógica biomecânica. Mas, para Bruce, aquilo não era exibição. Era ciência, o resultado de anos refinando a musculatura até que cada fibra respondesse à vontade com precisão cirúrgica. Essas demonstrações se tornaram comuns em sua vida, mas nunca banais. Cada uma parecia um lembrete de que ele dominava o corpo como um maestro rege uma orquestra. Havia poder, sim, mas havia também controle, equilíbrio e serenidade. Bruce não treinava para mostrar força. Ele treinava para compreender a natureza da força. E foi essa filosofia que o levou a realizar um dos atos mais icônicos de sua carreira, lutar vendado contra um mestre de karatê. O desafio era real. Um teste para provar se sua consciência corporal e percepção estavam acima dos sentidos comuns. Com os olhos cobertos, Bruce dependia apenas do som, do movimento do ar e da vibração ao redor. Para o público, aquilo parecia loucura, um espetáculo de arrogância. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Bruce não apenas defendeu cada golpe, ele reagia antes que o adversário concluísse o movimento. Era como se pudesse sentir o ataque antes que ele existisse. Cada esquiva, cada contra-ataque era uma demonstração quase sobrenatural de intuição e domínio. O homem diante da plateia não parecia lutar, parecia antecipar. E foi ali, naquele momento, que Bruce Lee deixou de ser apenas um lutador e se tornou um símbolo. Um lembrete de que o corpo humano, quando submetido à disciplina e foco absolutos, pode atingir níveis que desafiam a própria percepção do real. Mas esse controle não nascia apenas do treino físico. Ele vinha de uma mente que tratava o corpo como uma ferramenta de expressão. Bruce estudava filosofia, anatomia, psicologia e mecânica corporal. Ele buscava entender o porquê por trás de cada movimento. Não bastava ser forte, era preciso compreender o princípio da força. Não bastava ser rápido, era preciso entender o que o tornava veloz. Seu treinamento diário incluía exercícios que pareciam punitivos, longas séries de flexões com uma mão, centenas de abdominais em sequência, e técnicas inventadas por ele mesmo. Mas, ao contrário do que se imagina, Bruce não era movido por vaidade. Ele perseguia algo maior, a perfeição funcional. Cada músculo, cada gesto, cada respiração tinha propósito. E o resultado era uma presença física quase hipnótica. Seus amigos diziam que, quando Bruce se movia, o ambiente mudava. Era como se o ar ao redor se reorganizasse. E quando ele parava, o silêncio pesava. Os bastidores revelam que, por trás de sua confiança pública, existia um homem que duvidava de si constantemente. Essa dúvida era o motor. Ele temia se tornar previsível, temia depender apenas do talento natural. Por isso, inovava todos os dias, criando novos métodos de treino, experimentando novas técnicas. Foi assim que nasceu o conceito que guiou toda a sua filosofia marcial: Be Water, my friend. Para Bruce, ser água era mais do que uma metáfora. Era uma forma de existir. Flexível, adaptável, impossível de conter. Ele queria que seu corpo e sua mente reagissem como a água, sem resistência, sem rigidez, apenas fluindo e moldando-se à circunstância. Essas ideias moldaram não apenas o artista, mas o mito. E quanto mais ele avançava, mais parecia que a fronteira entre o humano e o impossível se tornava tênue. Bruce Lee havia deixado claro: força verdadeira não é apenas potência muscular, é controle. E cada demonstração que ele fazia em público era, no fundo,
Uma mensagem disfarçada, um lembrete silencioso de que o domínio absoluto sobre o corpo começa na mente. Mas, mesmo entre os que o admiravam, poucos imaginavam quão longe Bruce estava disposto a ir para provar esse ponto. Porque o que viria a seguir ultrapassaria todos os limites conhecidos de resistência e velocidade humana. E mostraria ao mundo que o corpo de Bruce Lee não seguia as mesmas regras que o de qualquer outro homem. À medida que Bruce Lee se tornava um fenômeno global, seu corpo já havia deixado de ser apenas físico, era um instrumento de precisão, moldado ao limite da perfeição. Nada em seus treinos era convencional. Cada repetição, cada movimento tinha propósito. Ele acreditava que, para dominar o corpo, era preciso primeiro dominá-lo na mente. E foi com essa filosofia que ele começou a realizar feitos que, ainda hoje, parecem inacreditáveis. Um deles acontecia diariamente, longe das câmeras, as sessões exaustivas de flexões com apenas uma mão. Mas não terminava aí. Bruce alternava entre uma mão, 2 dedos, e, eventualmente, apenas o polegar. Ele chegava a realizar mais de 100 repetições nessa condição quase absurda. Era uma prática que poucos conseguiam sequer iniciar, e ele transformou isso em rotina. Não para provar nada a ninguém, mas porque acreditava que o corpo humano era capaz de suportar muito mais do que imaginava. Bruce não treinava para ser o mais forte. Treinava para compreender onde a força realmente começava. Certa vez, durante uma exibição particular, Bruce foi visto completando mais de 1.500 flexões regulares em uma única sessão. Os presentes lembram do silêncio que tomou conta da sala. Não havia plateia gritando ou aplausos. Só o som ritmado da respiração dele, e a certeza de que ninguém ali estava vendo algo comum. Bruce encarava a fadiga como um adversário invisível. E, como em qualquer luta, ele não aceitava perder. Esses treinos levavam seu corpo ao limite, mas o que mais impressionava era a velocidade. Nos bastidores das filmagens de O Besouro Verde, Bruce se movia tão rápido que as câmeras da época simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. O diretor relatou que seus golpes sumiam do quadro. Ele precisava diminuir a velocidade dos movimentos para que o público pudesse vê-los na tela. Era uma ironia curiosa. O homem mais rápido do cinema precisou se tornar mais lento para ser compreendido. Bruce podia executar até 9 socos e 6 chutes em apenas 1 segundo. Um desempenho tão extremo que colocava em xeque os limites da percepção humana. E, ainda assim, ele tratava isso com simplicidade, como se fosse apenas mais uma extensão natural de sua prática. Para ele, cada golpe era um exercício de economia. Nada de força desnecessária, nada de desperdício de movimento. Bruce acreditava que o verdadeiro poder vinha da eficiência absoluta, e que o corpo, quando completamente alinhado à mente, podia se mover mais rápido que o pensamento. Era por isso que seus adversários nunca sabiam de onde o ataque viria. Porque, no instante em que percebiam, ele já havia terminado. Mas a genialidade de Bruce não se limitava à velocidade ou à força. Ele também explorava a estabilidade, o equilíbrio e o controle interno do corpo de formas que ninguém havia tentado antes. Um exemplo disso era o Dragon Flag, um exercício que se tornaria lendário. Deitado sobre um banco, ele apoiava o corpo apenas nos ombros e erguia o tronco e as pernas em linha reta, sustentando-se no ar. O movimento exigia um controle abdominal e uma força de centro inacreditáveis, a ponto de muitos atletas modernos ainda considerarem o Dragon Flag um dos exercícios mais difíceis já criados. Mas Bruce o executava com a mesma naturalidade com que respirava. Esse movimento não era vaidade, nem espetáculo. Era um teste de domínio total sobre a gravidade. Bruce acreditava que, se conseguisse controlar seu centro, o núcleo, seria capaz de controlar qualquer outra parte de si. E foi exatamente isso que aconteceu. Seu corpo se tornou uma extensão perfeita de sua vontade. Cada músculo respondia como se tivesse consciência própria. Mas talvez o aspecto mais fascinante fosse o modo como ele treinava a mente junto ao corpo. Bruce não aceitava depender apenas da visão. Ele queria sentir o mundo à sua volta, responder ao som, ao ar, à energia. Um de seus métodos mais curiosos consistia em tentar capturar grãos de arroz lançados ao ar com a X. O exercício, aparentemente absurdo, tinha um propósito claro: refinar seus reflexos até o limite da precisão. Cada grão capturado era uma vitória sobre o impulso, uma confirmação de que o corpo podia obedecer à mente em escalas microscópicas. Essa prática inspiraria, anos depois, a famosa cena do filme Karate Kid, em que o mestre ensina o aluno a pegar uma mosca com a X, uma homenagem velada à obsessão de Bruce Lee pela precisão absoluta. Esses treinos, tão inusitados quanto brutais, não eram segredo para quem o conhecia de perto.
Mas o que poucos percebiam era que Bruce não buscava apenas poder físico. Ele estava interessado em algo mais profundo: a relação entre corpo e consciência. Seu corpo era o laboratório, e cada novo desafio, um experimento para expandir o que ele acreditava ser o potencial humano inexplorado. Ele não queria apenas lutar, queria entender o que significava ser humano em seu estado mais puro, mais disciplinado, mais desperto. E foi justamente essa mentalidade que o levou a quebrar outra barreira, talvez a mais simbólica de todas. Os sacos de pancada usados por Bruce eram tão pesados que precisaram ser substituídos. Ele começou treinando com modelos de 50 quilos, depois 90, até chegar a usar sacos de mais de 135 quilos. E, ainda assim, os destruía com a mesma facilidade. Os vídeos que restam de seus treinos mostram os impactos violentos, o som seco de cada golpe e a vibração que atravessava o ar como um trovão contido. Mas o que realmente impressionava era a serenidade com que ele fazia aquilo, como se cada soco fosse apenas mais uma forma de meditação. Bruce Lee estava além da ideia de força bruta. Para ele, o poder verdadeiro era o equilíbrio entre explosão e controle. E esse domínio absoluto transformou-o não apenas em um ícone das artes marciais, mas em um símbolo de potencial humano. Só que, por trás de toda essa perfeição física, algo mais profundo começava a emergir, algo que poucos compreenderiam até ser tarde demais. Bruce estava ultrapassando os limites do corpo e começando a desafiar os da própria natureza humana. Com o tempo, os feitos de Bruce Lee deixaram de ser apenas demonstrações físicas. Tornaram-se sinais de algo mais profundo, uma mente que não aceitava limites, nem mesmo os impostos pela própria biologia. Para ele, o corpo humano era um território em constante expansão. Mas a verdade é que, por trás de cada recorde quebrado, existia um preço silencioso. Os que conviviam com Bruce percebiam que ele raramente descansava. Sua rotina era milimétrica, quase desumana. Dormia pouco, treinava muito, e analisava cada pequeno erro como se fosse uma falha de caráter. Essa obsessão não era vaidade, era medo. O medo de estagnar, de se tornar previsível, de perder o domínio sobre si mesmo. E esse medo impulsionava a ir além do possível, até que o próprio corpo começasse a dar sinais de desgaste. Nos últimos anos de sua vida, Bruce havia transformado o treinamento em um ritual. Cada dia era uma nova tentativa de superar o dia anterior. Ele misturava estudos de anatomia com técnicas de meditação e respiração, buscando algo que fosse além da simples performance física. Bruce acreditava que o corpo e a mente eram um só, e que, se um se elevasse, o outro também poderia transcender. Mas esse equilíbrio começou a se tornar instável. Havia momentos em que ele se isolava completamente, mergulhando em longos períodos de introspecção. Ninguém sabia exatamente o que se passava nesses instantes. Alguns descreviam-no como preso dentro da própria mente, outros diziam que ele estava tentando entender algo que as palavras não podiam traduzir. Talvez buscasse o limite final da disciplina. Talvez já estivesse ultrapassando uma fronteira que o corpo humano não consegue sustentar por muito tempo. Ainda assim, quando aparecia em público, parecia inabalável. Cada entrevista, cada demonstração, cada aparição reforçava a imagem do homem que controlava o impossível. Mas, silenciosamente, sua saúde começava a ceder sob o peso de sua própria exigência. O corpo que havia se tornado lenda agora cobrava o preço da perfeição. A notícia de sua morte, em 1973, chocou o mundo. Tinha apenas 32 anos, idade em que a maioria ainda está descobrindo quem é. Para muitos, foi impossível aceitar que alguém tão em controle pudesse ser vencido por algo tão simples quanto uma falha física. Mas, de certa forma, isso apenas ampliou o mito. Bruce Lee não foi destruído pela fraqueza. Foi consumido por sua busca incessante por domínio absoluto. E é nesse ponto que sua história deixa de ser apenas sobre força e velocidade. Torna-se uma reflexão sobre o custo da excelência. Bruce não queria ser imortal no sentido literal. Queria provar que o ser humano podia ir além do corpo, que a mente podia moldar a matéria. E, ironicamente, foi essa busca que o transformou em eterno. Décadas depois, o impacto de Bruce Lee continua visível. Seus treinos, suas filosofias e até suas experiências mais radicais influenciam atletas, lutadores e pensadores no mundo inteiro. O Dragon Flag, o soco de uma polegada, os reflexos quase sobre-humanos, todos esses elementos ainda inspiram gerações a se perguntarem o mesmo: até onde um ser humano pode ir antes de se quebrar? Em um mundo obcecado por resultados rápidos, Bruce representava o oposto. A lentidão da disciplina, o silêncio do foco, a solidão de quem sabe que o caminho da perfeição nunca termina.
Seu corpo era apenas um instrumento. A verdadeira força estava na mente que o comandava. Ele costumava dizer que o objetivo final do artista marcial não era a vitória, mas o autoconhecimento. E talvez tenha sido esse o seu maior legado. A lembrança de que o domínio físico é apenas a superfície. O que realmente define um ser humano é o que ele está disposto a enfrentar dentro de si. Bruce Lee não foi apenas um lutador, foi um pensador, um cientista do corpo e da mente. E, no fim, sua vida se tornou um espelho desconfortável para todos nós. Mostrou que o potencial humano é vasto, mas também que cada conquista carrega um preço. Que a busca pela perfeição pode iluminar ou consumir. Hoje, ao assistir suas demonstrações, os socos invisíveis à câmera, a fluidez com que desafiava a física, não estamos apenas vendo um homem em movimento. Estamos vendo um ideal. Um lembrete de que o corpo é limitado, mas a vontade não. E que, talvez, a verdadeira imortalidade não esteja em vencer o tempo, mas em inspirar outros a desafiarem o impossível.